Bem-vindos a mais um Acteon. Essa discussão foi levada a cabo no primeiro episódio. Não nos vamos demorar. Bem-vindos a mais uma reflexão com aquele vagar típico de pessoa que não tem nada a ganhar com aquilo que está a fazer, monetariamente falando. Chama Roberto Gamito. Este episódio serve para refletirmos sobre um termo que caiu na marginalidade, a saber, humor político. De há uns tempos a esta parte, eu começo a sentir vergonha a respeito deste termo. Vergonha é uma forma hiperbólica de o dizer, característica de quem anda por estas lides humorísticas. Vital não esquecer que a hipérbole faz parte do arsenal de ferramentas. Há formas de nos desligarmos da realidade. O humor político não é um termo imune a algumas práticas comuns do nosso século, que é desvirtuar qualquer termo, é estraçalhar até o termo não dizer nada. Tinha de calhar a rifa ao humor político. Vamos tentar pensar nele, naquilo que foi, naquilo que é e naquilo que eventualmente será. Vivemos tempos em que a política parece escrita por guionistas de stand-up vanguardista. Ao passo que o comediante está receoso para não pisar a linha, o fanático na política olha para a linha como um ponto de partida. Deu-se uma inversão a nível da audácia. Daí que o comediante fique sempre pior na fotografia no capítulo da criatividade. O exemplo cimeiro é o Trump. O Trump parece sempre que está na vanguarda e o comediante, por mais fresco que ele tente ser, nasce sempre obsoleto. As melhores punchlines estão a ser servidas na política. Há quem diga há muitas imitações de Trump. Sim, no entanto, não tantas como as piadas sobre o Trump. E isto também é revelador. Mais uma vez, qual é a residência oficial da comédia? Se na política, se no humor político. O humor político é ou foi aquele primo ou tio, aquele velho cínico, já viu tudo, que consegue guardar a distância ideal e perdeu a esperança e fez dessa perda uma espécie de escola. Ainda tem tempo para gozar com o mundo. E transforma tudo numa espécie de PowerPoint apatetado. Vivemos, como disse o nosso amigo Bauman, numa era fluida. Era fácil perceber que o telejornal era uma coisa, os reality shows eram outra. E o humor político era uma coisa perigosa, que sabia os limites e, eventualmente, ultrapassá-los. Desta casta faziam parte cartunistas, cronistas e poetas bêbados e aspirantes a zaragateiros. Dizia-se tudo como deve ser, a miúdo com metáforas, principalmente em regimes mais apertados, aquilo que se convencionou chamar censura, aquilo que hoje se designa é tudo menos censura, promovido por um contorcionismo retórico. Coisas que davam prestígio, mas sobretudo exílio ou cadeia. Esses eram os prémios de antigamente e prémios que ficam para a história, ao contrário dos atuais. As coisas mudaram de figura. Aparentemente, segundo os partidários da liberdade total, podemos dizer tudo. Supondo que sim, mas ninguém ouve nada. Temos memes, temos reels, mulheres descascadas, temos podcasts gravados em casas de banho, em carros, ao vivo. Temos tanto conteúdo como a biografia do Vácuo. E no meio disso, o humor político tenta sobreviver, cambaleante, como se tivesse levado um tiro na pata. É um deputado que já andou a rodar os partidos todos e ninguém lhe passa cartão. Mas o que é isto do humor político? No mínimo, pode ser um mime que nos arranca um riso antes de voltarmos novamente ao estado de alienação. Pode ser um podcast de um tipo sozinho a falar para o boneco, ou pior, a falar para alguém que pensa que ele está a falar a sério. Num tempo em que não se diferencia humor de falar a sério, ativismo de promotor de cosméticos,
Fica difícil perceber qual é o território do humor político. Quando a realidade se torna paródia de si própria, o humorista cala-se. Não por medo. Eu já não sei quem é que disse isto, mas primeiro vem a tragédia e depois a farsa. Outra ideia paralela, mas tem de beber 3 ou 4 copos para isto começar a fazer sentido. Quando a realidade se torna paródia de si própria, talvez o humor seja uma espécie de arqueologia ao vivo. Tenta sacar do discurso cadáveres e fazer com eles uma espécie de constelação ridente. Escavar no lodo da atualidade, às 3 pancadas, e encontrar lá, entre escândalos e promessas recicladas, uma pepita tímida. Aquilo que se designa gargalhada. Uma gargalhada que, no caso do humor político, muitas vezes significa sim, está tudo fodido, mas ainda conseguimos rir. Esta é uma história assim apatetada do humor político. Eu começo a achar que não há humor político. Recorro àquela frase: se o político se sente à vontade com o humorista, a ponto de lhe chamar amigo ou de se assemelhar a um convívio entre pares, eu desconfio. Parente daquela ideia, se o político leva o livro do escritor que alegadamente criticou o político, leva o livro para a praia, no verão, como se nada fosse, como se estivesse a chupar um calipo. Então o escritor falhou. E o mesmo se aplica ao humorista. Se o humorista de veia política não consegue provocar um desconforto, não sei se ele está a fazer o seu trabalho. Dando alguns passos atrás e analisando panoramicamente o humor, continuando a recuar, se pensarmos na arte, a arte tem fugido do desconforto. Agora, dando um passo à frente, o humor tem fugido do desconforto. Quando existe, é um desconforto guionado. Mesmo quando se fala em zonas escuras da vida, como o fracasso, o erro, é sempre um fracasso e um erro glamourizado de alguém que, apesar de ter fracassado, e isto, entre aspas, mesmo isso por vezes é fantasiado, é de alguém que venceu na vida. Não é um fracasso de início ao fim. Há um lado da experiência humana que parece que não tem possibilidade de entrar em cena. Outro passo à frente, dando enfoque no humor político. Há questões muito espinhosas. Não sei se o humorista deve tratar delas, como muita gente diz, o humorista deve ser o bobo. O bobo. Sim e não. Há um equívoco que é acreditar que o bobo é e foi uma figura unidimensional. Longe disso. É preciso ver a história do bobo. O bobo, além de ser uma figura que está ligada ao riso, um dos primeiros figurantes nesta aula de comediantes, comediógrafos, bufões, estrião, vegete, comédia dell'arte, que é o Arlequim, e por aí vai. Há este lado, no limite da patetice. Mas a patetice, o desligado da realidade, o desligar da responsabilidade, é só uma das formas. Vocês estão a confundir a árvore com a floresta. E mesmo no bobo, o bobo, além dessa função, tinha outra. Aliás, tinha outras. Até porque era, provavelmente, a seguir ao rei, uma das figuras mais bem pagas do reino. Talvez tenha sido um dos primeiros gajos a experimentar aquilo que muito mais tarde se chamou elevador social. Era das poucas formas de contornar as regras do feudo, das famílias, do sangue azul, que até hoje, em Portugal, que nesse aspecto pouco ou nada saímos da Idade Média, tens sangue, prosperas, não tens sangue, não prosperas. E tudo o resto são ficções para abananados. A este respeito, o bobo tem a função de fazer rir, tem a função de bem dispor, mas tem a função de dizer a verdade, a mais dura das verdades, e é ele que se pode aproximar do rei dizendo as mais trágicas verdades. O rei perdeu um exército qualquer, é ele que o vai dizer. Este é um lado, mas há mais lados. Se acreditarmos que a comédia é arte, a arte é sempre aquilo que sai do molde. E se o molde é fazer isto, então haverá pelo menos um que fará o contrário. A arte é sempre essa fricção entre uma ideia e a ideia contrária. Porque se acreditarmos que a comédia é isto e para sempre será isto, então está fechado. Arrumamos as botas, somos operários de uma ideia e
por aí vai, não há grande coisa aqui a fazer. Este é um filão. O bobo é uma figura um pouco obscura, não se sabe bem. Depois há outra figura anterior. Ninguém sabe muito bem definir o que é um bobo. O que se sabe é que há várias figuras importantes. Também houve mulheres. Eram figuras com algum poder. Houve uma altura em que havia uma escola de bobos. Se calhar há uma ligação insuspeita entre o bobo antigo e o bobo contemporâneo. É quando ele se deixou objetificar. Quando o bobo, ou a quantidade de bobos que o rei tinha, era sinónimo de prosperidade do reino. É engraçado como passaram estes séculos, uma das razões da queda do bobo. Mas tem que ver também com a questão da entrada do teatro, a comédia dell'arte. Tudo tem um tempo. Vamos respirar fundo, mas podemos ainda ir mais atrás, ao nascimento oficial da comédia na Antiga Grécia. O pai da comédia, Aristófanes, ainda que, apesar de ser pai, também tem avô, sempre é engraçado, a comédia está sempre a nascer, não é? Ninguém consegue dizer quando ela morre, nem tampouco quando ela nasce. Pegando no Aristófanes, o comediante mais relevante da antiguidade, ele é eminentemente político. Tanto que lhe valeu, ao contrário de outros que desapareceram pelo facto de terem feito comédia política, ele conseguiu contornar aquilo. No entanto, esteve entre dois regimes. Um regime em que gozava de uma liberdade e, por isso, bateu de frente com a figura de proa da política da época, e isso custou-lhe um dano reputacional. A comédia nunca foi política, nunca foi para aborrecer. Ei, tenham calma lá com isso, pá. Eu sei que é muito engraçado embalarmos-nos no refrão porque é condizente com aquilo que nós achamos. E vamos por aí. Nós dizemos as coisas com a história atrás de nós. Mas a história está atrás de gritar-nos: olha, mas não é por aí. E nós vamos. Vamos, porque ouvimos um papagaio dizer e vamos, vai tudo. Está lá tudo. No Aristófanes está lá tudo. E esse desconforto foi ficando aguado e hoje estamos num nível, meu Deus... O desconforto foi de tal forma banido que depois, no limite, não consigo chamar ao programa do Guilherme Geirinhas um programa político, de humor político. Não consigo. Uma espécie de convívio em que um é humorista e outro é aparentemente político. E dá-se umas pinceladas, é tudo muito bonito. É uma espécie de rebranding do humor político. Aquilo que as classes altas gostam de fazer. Quando há um problema, neste caso, é aquilo que o humor político sempre bateu de frente. Há um problema, vamos trazê-lo à tona. Este é um dos lados mais prementes do humor político. É um problema que nos diz a todos e o humor político vai lá levantar, vai dar cacetadas no vespeiro. Este novo humor político, às vezes já nem sabe o paradeiro do vespeiro e quando sabe, arranja estratégias para as vespas não se irritarem. Todas essas figuras, em maior ou menor grau, fizeram humor político. Fico mesmo iriçado quando um político é chamado. Há logo aquele argumento, é para humanizar, como se o rapaz, uma ação de feitiçaria, era um golem, um objeto de argila, e vai lá ao programa, um programa qualquer de humor alegadamente político, e vai ser humanizado. Um ato de magia. Passamos ao largo das questões realmente prementes, sendo que alguns desses políticos estão a ser atacados pelos arpões de vários casos onde eles se deixaram enredar e fazemos de conta que não aconteceu. É melhor ver uma figura que está em performance do que atacar verdadeiramente. Sistematizando, o bobo é polissémico, o bobo não quer dizer tantã, uma das suas acessões, e uma das suas funções era dizer as verdades. Recuando, o pai da comédia fez humor político, fez com que a transição da comédia velha para outra comédia muito mais leve acontecesse porque o gajo foi pesadíssimo. Shakespeare, Rabelais, Swift foram políticos de outra forma. É aquilo que os críticos atribuem a Rimbaud, um poeta. Por vezes, indo pelo lado desumano, conseguimos abordar o lado humano. Muitas vezes descuramos as entrelinhas. Este é o outro lado.
o terceiro lado. Agora vamos para o exemplo mais perto de nós, para não estar a falar lá atrás. Podem dizer, mas isso lá atrás era outra coisa. Não tinham grande coisa para fazer, pronto, tinham que fazer humor político à sério. Nós agora somos todos amigos, isto já não há problemas. Às tantas convidamos ditadores e vamos humanizá-los. Vamos humanizá-los, que eles estão pouco humanos. Será que eu não posso fazer uma perninha no teu programa de humor alegadamente político? Eu preciso ser humanizado, é assim pouco humano. Eu olho-me ao espelho, estou pouco humano. O senhor chamado Krause. Krause é um satirista. Olha, outra figura do rol dos humoristas. Calha bem, não é? Só faltava um satirista ser amigo. E o Krause é o melhor exemplo. E talvez seja a chave para começarmos a falar como adultos. Uma figura, um bicho. Foi quando toda a gente se calou, ele deu um passo em frente. Foi uma figura decisiva na Primeira Guerra Mundial. Ele, sozinho, durante algum tempo, pôs de pé um jornal satírico chamado O Archote. Fez críticas demolidoras. Eu vou ler-vos aqui algumas frases sobre o que ele acha de política, sobre a crítica, sobre a comédia, para saberem o que é que ele achava, até onde é que ele foi, tentarmos chegar aqui a qualquer lado. Sobre a arte, o artista é alguém que sabe desenhar uma cadeira sem nunca ter visto uma. Eu só posso falar do que sei. O artista é o gajo dos saltos, não é um jornalista, não tem de saber todos os átomos da cadeira. Sabe um bocado e dá o salto e preenche as lacunas com o rasgo. A arte é aquilo que o mundo não precisa para continuar a funcionar. E ainda assim é a única coisa que o torna habitável. Também é aplicado ao humor e ao humor político, quando querem fazer dele uma coisa precipitadamente utilitária. Isto é outra coisa. Venhas tu com as mãos que vieres, não vais conseguir agarrar nesta ferramenta. Não há arte sem resistência. A facilidade é a morte da criação. Esta frase é um hieróglifo para a maioria das pessoas. Não há arte sem resistência. A facilidade é a morte da criação. E o Krause não foi o único, mas foi um dos últimos a levar isto a um extremo. Não dá para fazer a censura, à guerra. Vocês não querem, eu dou um passo em frente. Quando o mundo recua, há um gajo que dá um passo em frente. Não há arte sem resistência. A facilidade é a morte da criação. E foi este tipo que depois inspirou outro tipo também formidável, como Elias Canetti, que ganhou o Prémio Nobel de Literatura e que escreveu um livro do caraça chamado A Massa e Poder, que nunca é citado, mas que nos ajuda a explicar o que é esta coisa do ser humano que tem alegadamente uma cabeça e quando se transforma numa massa torna-se um bicho. Andamos aqui ainda a falar com coisas que aprendemos no jardim de infância. Sobre a política é a arte de procurar problemas, encontrá-los em todo o lado, diagnosticá-los incorretamente e aplicar os remédios errados. Esta frase muitas vezes é atribuída ao Groucho Marx, uma frase variante, mas é de Krause. Vou repetir, a política é a arte de procurar problemas, encontrá-los em todo o lado, diagnosticá-los incorretamente e aplicar os remédios errados. Dos papéis do humor político. Tentar fazer a triagem, a engenharia reversa, onde é que o político nos anda a engodar. Quando o sol da cultura está abaixo, até os anões projetam grandes sombras. Esta é uma das frases mais célebres do Krause. É confundir o objeto com a representação. Das cenas centrais do nosso século. Que diferença há, assim, de essencial entre um Trump e um programa de entretenimento? É claro que depois um manda e outro, em princípio, não manda, mas não há, assim, grande cena. Os partidos políticos têm uma solução para cada problema. O problema é que inventam os problemas primeiro. Sobre a crítica é um espelho onde só os inteligentes reconhecem. Chapadão ao século XXI. Na ausência da crítica, pronto, o espelho foi sobrenado. Um crítico é alguém que anda atrás da arte como um espanador na mão a ver se apanha pó. A crítica deve ferir, mas nunca mutilar. Se mutila é porque já não é crítica, é vaidade vingativa. Aqui há margem para trabalhar esta frase. Tem de ter ali um grão de raiva. Sobre comédia, o humor é a raiva que passou pela escola. Isto aqui é impensável entrar na cabeça do pessoal atualmente. O humor é a raiva que passou pela escola. O comediante tem uma missão, dizer a verdade, mas de forma que quem tem poder a ouça e ria, sem perceber que foi insultado. Ora, atualmente o que ele está mais importado é fazer networking. E um comediante que está mais interessado a fazer networking do que fazer troça do poder, não sei. Para acabar, a ironia é a oração dos céticos.
Bela frase. Dei aqui alguns exemplos. Podia ser mais exaustivo, mas isto é o início de uma reflexão sobre o humor político. Hei de voltar a ela daqui mais um ano ou isso. Para mim o humor político mais engraçado vem dos filósofos. Já se deram conta que, apesar de se ter descoberto a pólvora, não vale a pena, isto vai-se foder tudo. Zizek volta e meia tem coisas engraçadas mesmo involuntárias. Peter Sloterdijk, não sei se é assim que se diz, mas é preciso haver um distanciamento. É aquilo que normalmente se diz em relação às obras de Kafka, que ele ria com o amigo ao ler as obras. Uma espécie de humor macabro, quando percebemos que tudo está perdido. Acho que estamos falados. Sigam no Spotify, 5 estrelinhas, essas coisas. Estou por aí, no Túnel de Vento, no Tertúlia de Mentirosos e por outros projetos. Este é um podcast que aparece quando aparecer, quando eu tenho um assunto, apetece-me falar sobre isso. Não há tentação de ser engraçado, ainda que a piada possa eventualmente surgir, mas é demorar-me num tema que me tem apoquentado, em princípio que tenha que ver com o humor. Até à próxima.